Eu sei que o tema é muito espinhoso, é um tema muito delicado, que a gente tem que tratar ele com muito carinho. E eu sei também que por conta disto, ele hoje é um tema quente na imprensa, que ganha, né, views, que produz uma série de conteúdos acerca, né, a respeito dessa tragédia, de mais uma tragédia relacionada à educação pública, né, à educação brasileira. Né? Nós tivemos há pouco tempo atrás, em poucas semanas, aquela tragédia que vitimou uma professora de 70 anos, que estava aposentada, mas que gostava de lecionar e que perdeu a sua vida, né, por um adolescente psicótico, né, fundamentalmente, que vai lá e comete aquela atrocidade. E agora um cidadão psicótico, né, vai numa escola em Blumenau e mata, né, a crianças e deixa outras feridas. Eu não quero aqui falar sobre o sujeito em si, não quero aqui ganhar views em cima de uma tragédia, porque não penso que é por aí que a gente ganha views, mas eu acho que a gente tem que falar sobre esse problema. Existe um problema, sim, que é pensar, né, a questão da convivência escolar, né, em que essa convivência escolar, através do bullying, estimula, né, efetivamente a violência no seu mais alto grau, né, então, um grau em que arrisca, né, em que coloca em risco a vida das pessoas. Mas também é preciso falar que, nesse caso de Blumenau especificamente, não é um problema da escola em si, mas é um problema da sociedade que está inserida em volta da escola. E aí a gente tem um translúcido que simplesmente comete um ato que não tem explicação nenhuma, não há explicação para esse ato. A grande questão é que ele vai lá, comete esses atos, né, essas mortes, deixa as pessoas feridas, traumatizadas, né, e a gente vê o que? A gente está vendo que isto que aconteceu em Blumenau, o que aconteceu em São Paulo, o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023 em Brasília. O que aconteceu ali no mês de dezembro, no esvaziamento daqueles movimentos em frente dos quartéis, e nós temos vários vídeos mostrando isso, nós temos um problema que está sendo ignorado e que a gente precisa tocar nesse assunto. A gente precisa discutir a questão da saúde mental. E eu creio, honestamente, que nós estamos vivendo um período de uma doença mental coletiva, e uma doença mental coletiva só é atacada e só é resolvida com saúde pública na área da saúde mental. O presidente Lula articula ali com vários ministérios ações para coibir esse tipo de fato, o que eu saúdo, mas eu compactuo com a ideia do pensamento apresentado pelo Luiz Mengali, da psicóloga Roseli Saião, que inclusive é colunista da Rádio Band News FM, que ela diz o seguinte, que tem que se articular também uma política pública junto com o Ministério da Saúde. Porque a gente está vendo as pessoas adoecendo mentalmente. E me parece, ao que se diz, que esse sujeito, esse indivíduo, ele é ligado ao bolsonarismo. E alguém vai dizer assim, não, então vamos politizar o problema. Não, não temos que politizar o problema. Porque esse cara que ligado ao bolsonarismo, que secou o cérebro dele, que daqui a pouco ele acha que ali tem um monte de criancinha brincando com o comunismo e que aquilo ali tem que ser extirpado, isso está chegando na mente das pessoas. Como existem pessoas, talvez, que se vê alguém de verde e amarelo,
ou que não é uma alusão à bandeira do Brasil, vai ser automaticamente chamado de bolsonarista e você pode sofrer um dano porque a pessoa vai te agredir, porque ela está dizendo que ela vai te agredir, porque isso pode significar que tu está ali lidando com uma pessoa que é fascista. Vocês estão entendendo a extensão e a gravidade das coisas em que nós estamos vivendo? E como a gente deveria encarar esse problema de uma maneira muito mais profunda, mais profícua. Eu acho perfeito a fala do ministro Silvio Frota. Nós estamos abandonando as nossas crianças, nós estamos deixando as nossas crianças ao léu. Como nós estamos deixando ao léu e sem amparo nenhum os professores que são vítimas de violências de alunos. Então nós temos que olhar para esse problema como um todo. Existe um problema em volta da escola, no caso específico de Blumenau, é um atentado de fora para dentro. Como no caso do outro atentado em São Paulo, é um atentado de dentro para fora. Por quê? Porque nós temos uma sociedade doente, uma sociedade que perdeu os valores, as referências. E por mais que a fala do Lula seja correta, e eu acho que ele está certo em falar o que é esse cidadão, né? Ele está certo, não está errado, não. Só que assim, Lula, tu fala isso, mas tu estimula o ódio nos teus militantes, nos teus apoiadores. Então não adianta falar contra o ódio desses se você estimula o ódio também. Quando eu vejo numa cerimônia em que pede 1 minuto de silêncio por conta daquilo, e o Megali também tem razão nisso, vai lá no final e vão aplaudir, que aplaudir as crianças que foram mortas por um translúcido. Não que elas não mereçam aplauso e reconhecimento da sociedade, mas não há gesto de heroísmo delas, nem do cara. Há ali um ato de vitimismo. Então eu vou aplaudir uma violência? A que ponto nós chegamos? Porque nós perdemos as referências. Então, diante de tudo isso, quando eu vejo nos atentados do dia 8 de janeiro, a fúria das pessoas, a fúria, a raiva que as pessoas têm, e todos os dias aqui eu tenho um canal pequeno onde eu tenho mais de 3 milhões de visualizações e eu tenho todo dia comentário raivoso. Hoje está em maior quantidade do lado B, mas o lado L também tem os seus comentaristas raivosos, anônimos inclusive, porque isso é anônimo. Então nós temos que olhar para a questão também da saúde mental de um povo em que o ódio está tirando a racionalidade desse povo. E aí, meus caros, não é só apontar o dedo para o outro, é preciso trazer a solução. E eu não estou vendo, de fato, uma solução adequada. Muito embora eu creio que o ministro Silvio Frota vai se empenhar por fazer um bom trabalho, tem o ministro Camilo Santana sobre isso, e eu acho que está certo, não tem falas erradas ali. Mas a gente precisa olhar o todo, eles não estão olhando essa parte. Porque há os que hoje destilam o ódio do bem. E o ódio do bem nada mais é do que uma doença. Então o Brasil está doente emocionalmente, mentalmente. E eu diria que nós estamos precisando de espiritualidade e não importa qual for. Mas eu acho que a principal espiritualidade que nós deveríamos ter era a religião do amor, porque nós estamos hoje num país que se diz cristão, então quem se diz cristão deveria lembrar do amor ensinado e exemplificado por Jesus. Mas hoje as pessoas esqueceram disso. Então, diante disso tudo, diante desse momento trágico da nossa história, só nos resta pensarmos, né, que as coisas não acontecem por acaso e elas têm uma ligação entre elas. É claro que o fato desse sujeito ter uma doença mental não isenta-o da responsabilidade a qual tem que ser imputado. É óbvio que não. Mas eu também tenho que olhar para esta violência que chega na cabeça dos nossos jovens. Os nossos jovens estão com contato direto com essas coisas que não fazem bem. Esta é a situação.
Que conteúdo os nossos filhos, os nossos estudantes, os nossos né, seguidores, aqueles que vão nos seguir na vida, porque nós não vamos ficar aqui ad eterno, o que os nossos descendentes estão pensando, estão sentindo, o que eles estão consumindo? Está na hora de se fazer um debate sobre isso. E fugir do politicamente correto, que se preocupa muito mais com a forma do que com o conteúdo, e pensar de fato, sem hipocrisia, de que o que nós estamos vivendo hoje é sim uma profunda crise de fundo moral com repercussões sociais e de saúde pública. É preciso tratarmos as pessoas, porque senão nós vamos continuar tendo esses atos. E não adianta aqueles que estimulam o ódio, que seja o ódio do bem, querer falar do outro que pratica o ódio, porque daí essa representação não tem sentido algum. E em algum momento a fala do Lula é adequada, mas quando eu vejo um presidente que diz que a polarização despolitizada é boa para o país, depois cobrando e falando, né, do ódio do outro lado, aí é que eu vejo que nós estamos perdidos. Esta é a minha opinião sobre tudo isso e eu quero saber o que você pensa a respeito de tudo que eu falei aqui e de tudo que está acontecendo nesse nosso país nesses últimos tempos. A educação pública está de luto, os professores estão de luto, porque há uma sociedade que precisa rever os seus preceitos, porque é uma sociedade em que a violência impera e não o diálogo, uma sociedade que não valoriza a educação, mas a força, é uma sociedade doente por natureza.